Olá, bem-vindo ao canal JG Band Dark Realities. A partir de agora, você entrará em um mundo de mistérios, suspense e tensão. Estejam preparados. Imagine uma Londres distópica em 2243, onde as sombras escondem mais do que simples segredos. No primeiro episódio de Dark Realities, você será transportado para uma cidade onde a segurança é apenas uma ilusão, e cada esquina esconde uma verdade perturbadora. Tudo começa com um assassinato brutal. Lucas Taylor, o filho de um policial veterano, é encontrado morto em um cenário que parece mais um ritual macabro. A mensagem deixada pelo assassino não é apenas um aviso, mas uma promessa, uma ameaça que abala os alicerces da cidade e revela que ninguém está realmente seguro. Ao longo de 7 episódios, cada personagem será confrontado com seus segredos mais sombrios, e o mistério em torno do assassino conhecido como o Jack do futuro se tornará cada vez mais complexo. Quem está por trás dessa série de mortes? E quais segredos vão emergir das sombras, transformando cada um em suspeito? Prepare-se para uma história repleta de tensão, reviravoltas inesperadas e um suspense que vai deixá-lo em sobressalto constante. Dark Realities não é apenas uma série, é um enigma esperando para ser desvendado. Era uma noite fria e escura em Londres, no ano de 2243. A cidade se encontrava mais iluminada que nunca, com luzes de neon e arranha-céus projetando hologramas de publicidade para o céu nublado, mas as sombras e os segredos que habitavam as ruas antigas ainda persistiam. Em um bairro residencial, as câmeras de segurança pareciam estar em ordem, funcionando com precisão, porém, naquela madrugada, uma nova presença se esgueirava silenciosamente. Toda essa ambientação pesada, suja e sufocante, funcionava como um prenúncio de que algo terrível estava para acontecer. A cidade, apesar de suas luzes brilhantes e do tráfego incessante, mantinha um ar de mistério que parecia resistir ao tempo. O céu sobre Londres, como de praxe, era véu cinza, onde as nuvens pesadas pareciam segurar a respiração da cidade. As luzes tingiam as ruas estreitas de um brilho opressor, iluminando apenas o suficiente para tornar a escuridão ainda mais ameaçadora. O ar era denso, carregado pelo odor metálico das fábricas e pela névoa que jamais se dissipava. Em meio aos becos abandonados, prédios desgastados e muros grafitados com mensagens de protesto, cada sombra parecia esconder um segredo, uma história perdida entre as rachaduras das calçadas molhadas pela fina garoa que nunca cessava. A cidade parecia ser um espelho para os corações dos que ali viviam, desmarcada, corroída, com escuridões que os refletores jamais poderiam alcançar. O detetive John Carter iniciou o dia como fazia normalmente. Com seus quase 50 anos de vida e 20 no departamento de homicídios, ele já havia presenciado cenas horrendas, mas jamais se sentiu confortável com o nível de violência que permeava sua profissão. Ao som do alarme agudo e insistente, seu corpo, marcado pela vida nas ruas, não podia mais esconder os efeitos do tempo e das escolhas. Suas mãos calejadas passavam vagarosamente pela barba por fazer, enquanto olhava seu reflexo cansado no espelho, vislumbrou seus cabelos grisalhos e as marcas no rosto refletiam uma vida repleta de batalhas e sacrifícios. Vestido e pronto, Carter saiu para a delegacia, onde os corredores estreitos e sempre iluminados pareciam um labirinto sem fim. Mal sabia ele que aquele dia seria o início do caso mais desafiador de toda a sua carreira policial. Naquela manhã, enquanto revisava documentos no escritório, a psicóloga da polícia, Dra. Alice Torrance, passou para entregar relatórios de avaliação mental dos novos recrutas. Ela e Carter mantinham um relacionamento cordial, embora ele sempre desconfiasse da frieza com que ela analisava tudo, como se cada pessoa fosse um caso em seu tabuleiro mental, como se ambos soubessem que cada um guardava uma camada profunda e impenetrável. Alice, uma mulher esguia e de feições controladas, observava Carter com aquele olhar analítico e sem emoção, como se ele fosse apenas um quebra-cabeça. A rigidez de seus lábios finos e o brilho de seus olhos claros deixava transparecer que ela raramente perdia o controle da situação. Eles trocaram algumas palavras curtas sobre casos anteriores, mas o encontro foi abruptamente interrompido por uma notificação urgente que Carter recebeu em seu comunicador. A voz grave e contida do operador soou do outro lado. Detetive Carter, houve um homicídio na Baker Street. Precisamos de você lá imediatamente.
O apartamento de Lucas Taylor, filho de um respeitado policial veterano, era uma visão do horror em seu estado mais cru. As paredes desgastadas pareciam absorver a morte recente e o ambiente cheirava a sangue fresco misturado com mofo. Carter analisou a cena em silêncio, observando cada detalhe. Lucas estava deitado em um sofá sujo, o rosto com um semblante de agonia e dor, olhos arregalados de um terror que talvez só ele tivesse visto antes do último suspiro. Seu corpo estava coberto de cortes precisos e frios, evidenciando um ritual meticuloso que Carter nunca havia visto antes. Havia algo de perturbador naquela morte, um padrão quase artístico na disposição dos cortes. Mas o que mais chamou sua atenção foi o que repousava sobre a mesa de centro, ao lado do corpo. Uma fotografia do pai de Lucas, dormindo em sua própria cama, captada em um ângulo próximo. A mensagem era clara e cruel. Ninguém estava seguro, nem mesmo sob o próprio teto. E, ao lado da foto, uma série de recortes de jornal estava disposta em uma ordem estranha, como se o assassino quisesse destacar os personagens que seriam, em breve, envolvidos na trama, como suspeitos ou prováveis futuras vítimas. Cada recorte dizia respeito a uma pessoa específica. Richard Vaughan, o empresário. Um dos artigos mostrava uma aquisição hostil recente feita pelo grupo Vaughan ao qual Richard Vaughan era o CEO. A reportagem era tomada de insinuações sobre como Richard usou de chantagens e ameaças para concluir a compra. Miriam Smith, a ex-freira. Outro recorte mostrava a manchete sobre sua expulsão de um convento no interior da Inglaterra, onde os motivos pareciam obscuros, mas segundo a notícia, seu afastamento se deu por práticas pouco ortodoxas e mais mundanas. Luna Sky, a hacker. Um recorte do noticiário local falava sobre sua detenção por hackear o departamento de trânsito, e seu envio para uma unidade correcional para menores infratores. Suas capacidades tecnológicas poderiam ser muito perigosas, a colocando desde muito jovem no radar da Polícia Metropolitana. Thomas Hill, o viúvo. Outro recorte descrevia o acidente que vitimara sua esposa, Pamela Hill, policial do Departamento de Londres, com menções a problemas de dependência de álcool. Ethan Brown, o jogador de futebol. Uma coluna social exibia o jogador celebrando uma de suas conquistas, e lembrando o escândalo entre ele e uma influenciadora digital ao qual foi vazado um vídeo íntimo de ambos, ocorrido há 4 anos atrás. Jack Langston, o jornalista. Todas as matérias eram assinadas por Jack Langston, todos os artigos tinham um tom sensacionalista, e seu nome aparecia como um lembrete da cultura de "o tudo por um clique". Após a liberação da cena do crime, Carter chega à central para iniciar as investigações do caso, e providenciar a intimação de todas as pessoas de interesse do caso para prestar depoimento. Na sala de espera abafada e iluminada por lâmpadas de brancas, os suspeitos esperavam, trocando olhares incômodos e inquietos. O ambiente era tenso, e a presença de cada um ali parecia amplificar a suspeita mútua. Richard Vaughan, de pé, mantinha uma expressão de desdém. Alguns de nós têm negócios importantes para cuidar. Ele rosnou, encarando Jack Langston. Jack não deixou barato. Ele devolveu o olhar com um sorriso desafiador. E alguns de nós têm negócios que não precisam de mentiras para prosperar. Não é mesmo, Vaughan? Você só tem o que tem porque sabe usar métodos sujos. As palavras foram recebidas com um silêncio desconfortável, mas a tensão entre eles era evidente. Miriam e Luna observavam o embate com olhares intensos. Luna, com um sorriso irônico, parecia achar graça em tudo, enquanto Miriam mantinha o rosto impassível, quase indiferente, embora os olhos traíssem um desprezo velado. Thomas estava visivelmente desconfortável, o rosto pálido e as mãos trêmulas, provavelmente desejando estar em qualquer outro lugar. Um a um, Carter o chamou para a sala de interrogatório. A sala era fria, com luzes que ressaltavam as expressões e ampliavam a tensão no rosto de cada um. A doutora Alice Torrance observava tudo de uma sala ao lado, onde poderia ver cada reação sem ser notada. O primeiro a ser chamado foi Richard Vaughan. Sentado, Richard olhava para Carter com uma expressão de cansaço misturada com desafio. Ele relembrava mentalmente cada jogada suja, cada suborno e manipulação, mas não deixava escapar nada em seu semblante. Para ele, qualquer pessoa ali poderia querer prejudicá-lo, mas não se sentia culpado de nada.
Richard era a personificação da autoconfiança. Alto, cabelo grisalho bem penteado e um terno impecável, ele sempre exalava uma presença autoritária e controladora. Seu rosto estava marcado por linhas de preocupação, embora mantivesse uma postura superior, com olhos calculistas e frios. Nos negócios, Richard era conhecido como implacável, disposto a passar por cima de qualquer um que atrapalhasse seu caminho. Para ele, o mundo se dividia em dois, os úteis para ele e os inúteis para o mundo. Em seguida, era a vez de Miriam Smith. Miriam era uma mulher de aparência serena, com cabelos castanhos e lisos que caíam em um corte simples e recatado, mas sua expressão carregava um brilho de intensidade que desmentia o passado religioso. Ex-noviça, expulsa por fraquezas carnais, Miriam vestia roupas discretas, mas o olhar sempre insinuava algo mais profundo. Ela era intensamente devota, mas a religiosidade dela era algo sombrio, quase um fanatismo. Acreditava que seus pecados eram apenas uma forma de purificação, e que o fim justificava os meios, seja lá qual fosse. Ao entrar na sala, Miriam manteve a postura rígida, respondendo de forma sucinta e formal. Em sua mente, flashes do passado a atormentavam, lembranças do convento e de suas escolhas. O julgamento dos outros incomodava, mas ela mantinha a compostura, com a serenidade de quem não teme seu próprio passado. Quando chegou sua vez, Nuna sentou-se relaxada, como se estivesse imune ao peso das suspeitas. Sua mente trabalhava rápido, e ela pensava em todas as vezes que hackeara informações sigilosas para os outros, especialmente para o Richard Vaughan e Jack Langston. Ela sabia que guardava segredos que podiam fazer alguns pagarem caro. Nuna era uma jovem de aparência discreta, quase invisível em meio aos outros. Pequena e de pele pálida, tinha olhos azuis profundos e cabelos curtos tingidos de azul. Vestia roupas largas, que escondiam sua silhueta e ajudavam a mantê-la anônima. Ela possuía uma habilidade extraordinária com tecnologia. Era uma figura intrigante, conhecida por criar backdoors para quem tivesse interesse em explorar segredos, e sua ambiguidade levantava suspeitas sobre as reais intenções. Thomas sentou-se cabisbaixo, a expressão triste e cansada. Ele pensava em sua esposa falecida, sentindo o peso da culpa e o medo de que seus segredos fossem revelados. Ele tinha uma mania de perseguição e neurose evidente, mas sentia pavor genuíno de tudo e de todos. Thomas, ao contrário de Richard e Alice, parecia um homem marcado pela dor. Sua barba grisalha e desalinhada e os olhos fundos mostravam um desgaste emocional evidente. Ele era alto, mas sua postura encurvada sugeria alguém que carrega um peso invisível. Após a morte de sua esposa, Thomas se afastou de quase todos, guardando uma raiva silenciosa pelo sistema policial que, em sua visão, não tinha feito nada para ajudá-la. Ele escondia suas feridas com um sorriso amargo, e muitos diziam que ele tinha se tornado alguém instável, incapaz de controlar a mágoa que o consumia. Ethan já se jogou de maneira despojada na cadeira. Ele era a figura carismática do grupo, com um sorriso contagiante e um corpo musculoso e atlético que encantava os fãs. Seus cabelos escuros e olhos brilhantes refletiam o charme despreocupado de um jovem rico e famoso. Adorava a fama, e isso ficava claro em cada gesto. Mas, para os que o conheciam de perto, era evidente que Ethan tinha um lado obscuro. Muitos já haviam sofrido por causa de seu egoísmo e narcisismo. Ethan parecia indiferente, com uma postura de quem estava perdendo tempo. Sua mente vagava, lembrando-se de seus encontros, alguns documentados e comprometedores. O interrogatório parecia apenas mais uma formalidade para ele, algo fácil de manipular. Jack, com seu cabelo loiro e desarrumado, aparência casual e um ar de descuido, era um jornalista com uma reputação duvidosa. Com um rosto carismático e uma atitude provocadora, ele aproveitava qualquer oportunidade para manipular a verdade em troca de manchetes baratas e de autenticidade duvidosa. Jack via o mundo como uma história em que ele era o narrador, disposto a criar suas próprias versões. Jack entrou por último, confiante. Ele sorriu para Carter, como se tudo fosse apenas um jogo. Em sua mente, relembrava cada notícia distorcida e cada pessoa que mantinha sob chantagem. Cada palavra que proferia era cuidadosamente escolhida para insinuar e não revelar, um verdadeiro jogo de intrigas.
Ao chegar à delegacia, ainda abalado pelas estranhas coincidências e o peso da primeira morte, Carter abre a porta do escritório, que está envolto em sombras. A luz do fim de tarde atravessa as persianas e cria linhas de contraste no ambiente, refletindo em um envelope solitário em sua mesa, que não estava lá quando ele saiu. O envelope, com uma coloração escura e um selo antigo, tem um aspecto quase ritualístico. Ao se aproximar, Carter nota que há algo gravado na frente, mas não são palavras comuns, trata-se de uma sequência de símbolos incompreensíveis, exalando um ar de ameaça. Ele sente o peso do momento e uma estranha familiaridade na forma com que cada símbolo foi meticulosamente traçado. Ao passar os olhos novamente, ele lê. Uma sensação gélida sobe por sua espinha. Ele examina os símbolos, tentando, sem sucesso, os decifrar mentalmente. Ele agora fazia parte de um jogo mortal onde não sabe quem são os outros jogadores. Sua única certeza é que esse jogo está apenas no começo. Enquanto Carter se perde em pensamentos, uma nova mensagem chega ao seu comunicador, anunciando que uma segunda vítima foi encontrada em circunstâncias semelhantes. A sombra de Jack o Estripador parecia novamente pairar sobre Londres, como um espectro vingativo determinado a expor e punir cada pecado escondido. Você teve a coragem de chegar até aqui? Interessante. Para não perder a continuação da história, se inscreva no canal, acione o sino para ser notificado, curta, comente, compartilhe e deixe suas teorias na aba Comunidade. Até a próxima, se tiver o coração forte.